Graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um nesse novo dia, segundo dia de uma nova semana que se inicia, onde estamos tendo a oportunidade de poder agradecer ao Senhor pela oportunidade, o privilégio de estarmos com vida, onde muitos não estão tendo, mas não tem mais essa oportunidade porque foram na noite passada, na madrugada passada desse novo dia, onde tiveram as suas vidas, onde receberam um ponto final em suas vidas, não tendo mais essa oportunidade. Então, para nós que estamos com vida, estamos cientes de que se estamos com vida, é porque o Senhor está nos concedendo onde devemos dar a Ele toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Desde já quero agradecer a você que tem me acompanhado, tem assistido os vídeos, você que tem ido até o final, tem entendido o que o Senhor tem para o teu coração, não somente para o teu coração, por intermédio do teu coração, alcançar outros corações que se encontram à espera de uma palavra vinda do coração de Deus. E o interessante é que estando nós, estando eu, estando você, tendo uma vida de comunhão com esse Deus, você vai ter sempre algo a transmitir, de forma que aquele que estará te ouvindo, que vai te ouvir, ele vai receber algo vindo da parte de Deus pela comunhão que até no momento você encontra tendo com o Senhor. E caso você não esteja tendo uma comunhão com esse Deus, ou ainda não entendeu de que há uma necessidade de ter uma vida de comunhão com esse Deus, de ter talvez você não saiba que você tem a liberdade de abrir o teu coração e falar para Ele a área ou as circunstâncias pela qual você encontra passando. E hoje eu estou diante de uma devocional e quero dizer assim, estamos diante de uma devocional para você que já se encontra inscrito no meu canal e você recebe esses vídeos. Eu quero dizer a você que esse Belisário de Oliveira Garbeiro, alguém que é totalmente grato pela libertação, é grato também pela sua compreensão de estar me ajudando, de estar compartilhando os vídeos pelos quais o Senhor, essas lives que o Senhor colocou em meu coração para transmitir e não ficar somente para mim um momento em que tiro para agradecer a esse Deus e tenho apresentado a vida onde estou unido em um grupo daqueles que são intercessores. Eu sei que neste momento há muitos intercessores e eu me coloco entre eles a interceder por aqueles que se encontram caminhando sem direção, cabisbaixo, e olhando
para aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, onde nós temos essa responsabilidade de dar continuidade à obra maravilhosa iniciada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, onde deparamos com muitos exemplos na palavra do Senhor, por vários servos que deixaram para nós. E nós, ao depararmos com as lições deixadas pelos servos, nós vamos ver que o Deus que foi com cada um deles, que deixaram os exemplos para que venhamos a seguir, é o mesmo Deus que se encontra aqui hoje e está aí do seu lado. Nós podemos pegar, como é a devocional de hoje, falamos do salmista, o salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, onde nós sabemos da trajetória, nós que conhecemos a palavra, mas para você que talvez não tenha ainda ouvido falar de Davi, Davi foi alguém que desde criança, desde a sua infância, nós sabemos que é aquele que sempre estava cuidando, estava ali trabalhando no trabalho de cuidar, que era cuidar de ovelhas. E por ele ser sempre aquele que esteve envolvido, protegendo, cuidando daquelas ovelhas, não deixando que nenhuma delas viessem a se perder, ele foi aquele que, para defender as ovelhas de seu pai, ele lutou. Porém, ninguém estava vendo a não ser Deus. E ele, com a sua confiança e com o cuidado que tinha com aquelas suas ovelhas, com as ovelhas do Pai, ele se destaca e se torna um homem segundo o coração de Deus. É interessante pensarmos nisso, mas mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, não quer dizer que ele não tenha pecado, não tenha deixado em algum momento da sua vida se distanciar por algum tempo, se distanciar ou falhar nos momentos onde a vida e nós temos a cada minuto que está diante de nós a opção e nos conscientizarmos que devemos estarmos preparados para não sairmos fora do caminho, da trajetória do Senhor. Mas Davi, ele sendo aquele que era aquele cuidador, então estava sendo observado e foi ungido a ser rei de Israel, para ser rei de Israel, onde houve primeiramente o primeiro rei, e nós sabemos que foi Saul o primeiro rei de Israel. Mas aqui estou dizendo para você que não tem o conhecimento e sabe um pouquinho da história de Davi. Davi foi alguém que lutou contra o gigante, alguém que lutou contra o gigante, o interessante é que venceu. E de repente hoje você se encontra lutando contra algum gigante na sua vida. De repente você é aquele que hoje encontra se deparando com situações parecendo não ter saída para você. E você não luta, você deixa de encarar aqueles problemas. Você não entra em batalha, numa luta. E pelo contrário, você se afasta, colocando até então na posição de não estar depositando ou não ter em quem
depositar ou não ter o apoio de alguém para que você encontre as forças necessárias para lutar. Porém, Davi sabia onde encontrar as suas forças. Ele sabia de quem, a quem estava ali o acompanhando, sendo sabedor de que aquele que é o Deus Todo-Poderoso é aquele que cuidava, que estava ali acompanhando a cada passo que dava. Por isso, ele não se amedrontava, e pelo contrário, assim como ele venceu o leão, lutou também contra o urso, contra o leão, e assim o matou. Porém, foi aquele que deixou esse exemplo para nós. E tendo essa vida de comunhão com o Senhor, não quer dizer que ele não deixou as suas falhas. Deixou as suas falhas, porque ele pecou. E ele pecando, ele ficou praticamente cego, não percebendo que estava saindo, que estava deixou ser atraído por algo que iria o distanciar de Deus e iria causar consequências terríveis na sua vida. Onde nós, fazendo as nossas escolhas, você é livre para poder fazer, e o melhor é o que faça as melhores escolhas, a melhor escolha, não as melhores, fazer a melhor escolha. A melhor escolha é escolher pelo caminho deixado por alguém que deixou e enviou alguém mostrando que é o caminho, a verdade. Então, a melhor escolha é o caminho, e o melhor caminho é o único, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele opta por uma escolha que iria fazer-o distanciar-se de Deus. E se distanciando de Deus, não sabia das consequências que iria vir, assim como nós, como cada um de nós. E como você é livre para fazer as suas escolhas, e esperando que você venha fazer a melhor escolha ou as melhores escolhas, e de repente você opta por aquelas escolhas que são e irão lhe causar consequências. Mas Davi, mesmo fazendo e ter feito a pior escolha, ele passa por um processo que doeu. Porém, hoje, na devocional, nós estamos diante do Salmo de número 51, onde nós vamos ver aqui no versículo 17, esse salmista, ele dizendo para o Senhor, primeiramente, dizendo um salmo de confissão, depois de ter passado por tudo o que fez. Até então depositava a sua confiança, a sua fé, a sua vida nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso. Sai, porém, chega um momento que ele, ao ouvir, ao estar atento à voz de Deus, e Deus usando alguém para orientá-lo de que ele não estava no caminho pelo qual ele seguia. Ele andava onde o Senhor o abençoava, e o Senhor usa então, o Senhor usa o profeta, o Senhor usa para que vá lá mostrar para ele, e ele fazendo com que ele viesse a conhecer. Eu estou dizendo para você que não conhece e querendo conhecer a trajetória de Davi, querendo conhecer, e você encontrará na palavra de Deus, você encontrará as lições, os exemplos deixados por Davi em Samuel, que foi aquele que ungiu fruto de uma esterilidade de uma mulher estéril, e foi aquele quem o escolheu, foi aquele quem o ungiu a Davi.
Então Davi, depois de passar por todo aquele processo e ao se deparar com o profeta Natan mostra para ele e ele cai a sua ficha, assim como foi uma palestra que participei, onde cai a ficha. E quando caiu a ficha, ele viu o que ele tinha feito. E para muitos ainda a ficha não caiu. Mas ao cair a ficha, ele vai para diante do Senhor e nós vamos encontrar ele dizendo no Salmo de número 51, no versículo 17. Ele disse que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Nessa devocional de hoje nós podemos ver, nós vamos entender claramente que às vezes não temos nada para oferecer ao nosso Pai. Às vezes não temos nada para oferecer ao nosso Pai, que é o nosso Pai celestial, o nosso Pai que é o Deus Criador de todas as coisas, mas Ele expressando da forma que está no Salmo de número 51, 17, Ele fala para o Senhor, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e contrito. Quebrantado, um coração compungido e contrito, o Senhor não despreza, e não despreza mesmo. Isso faz parte de minhas orações, onde não irei me cansar de dizer que tenho intercedido ao Senhor por aqueles que têm o coração quebrantado e contrito. E estou aqui deparando com você e de repente você é esta pessoa. E este vídeo chega até você e você, dando atenção, se depara olhando para dentro de você, independente do que você fez, tendo consciência do que você fez, e o Deus no qual você, olhando para o que você fez, Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ele não leva em conta. Então Ele está atento. E por você olhar para dentro de você e reconhecê-lo como Senhor, reconhecer que essa palavra é para você, onde você é um daqueles que tem o seu coração quebrantado e contrito, saiba de que o Senhor não o vai desprezar, meu querido. Aí você vai entender que às vezes não temos nada para oferecer ao nosso Pai. Procuramos e não encontramos. Enquanto o Deus que é simplesmente nosso coração, simplesmente Deus que é nosso coração. Louvado seja Deus. Nesse momento, você parando, olhando para dentro de você, olhando para esse Deus, para o exemplo deixado por Davi, procurando e não encontrando, enquanto o que Deus quer é simplesmente o nosso coração. O que Deus quer simplesmente é o nosso coração, é o seu coração, que é aquele coração quebrantado e contrito. O salmista Davi, no Salmo de número 51, olhando para o salmista, ele dá-se a início nesse capítulo, dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua dignidade,
apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele inicia no Salmo de número 51 dizendo: compadece-te de mim, onde nós pedindo ao Senhor para que venha a se compadecer de nós, venha se compadecer de mim, venha se compadecer daquele que está passando por aquele momento, por um momento terrível, um momento tenebroso. Você pode pedir, seguir as orientações de alguém que teve uma vida de comunhão com Deus e deixando o seu exemplo e arrependendo-se, ele volta para o Senhor pedindo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Olhando para esta palavra, você vê ele seguindo pelo Salmo dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E purifica-me do meu pecado. Ele sabia onde tinha pecado. Então ele pede ao Senhor: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 4 ele vai dizer: contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares. Louvado seja Deus. Deixa eu repetir aqui o versículo que eu me enrolei. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Olhando para aqui, ele reconhece, ele está se colocando diante do Senhor, ele abrindo o seu coração, e vai chegar então no versículo de número 10, onde ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Ele vai pedir ao Senhor. Por que ele pede isso? Porque ele reconheceu que tinha pecado. E ele tinha pecado. E Deus, entendendo que procuramos e não encontramos, enquanto o que Deus quer simplesmente é o nosso coração. Conhecer a Deus é mais além e rasgar os céus com o coração. E rasgar os céus com o coração, abrir o coração para esse Deus. Tendo a consciência do que Ele sabe, o que passa no teu coração, e olhando para a orientação do salmista, ele nos mostra que é para agradarmos também do Senhor, que Ele o satisfará o desejo do teu coração. E eu quero dizer para você que o desejo do teu coração, eu não sei. Sua mãe não sabe, seu pai não sabe. As pessoas, ninguém tem essa capacidade de saber o desejo do teu coração, a não ser que você fale. Mas o Senhor, Ele sabe o desejo do teu coração, e para que o desejo do teu coração se cumpra,
há uma necessidade, embora você se agrade de muitas e muitas coisas, mas há uma necessidade de você agradar primeiramente, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, consciente de que as demais coisas vos serão acrescentadas, e olhando para o salmista, dizendo que agrada-te também do Senhor, que Ele satisfará o desejo do teu coração. O que resta, o que é necessário, então, o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer, é estar agradando desse Deus, é estar dando a Ele a honra que lhe é devida, o louvor e toda a adoração. Não há como se escapar. Ontem, falando com uma pessoa, e eu já mencionei aqui nas devocionais, não me lembro em qual delas foi, porque são bastantes as devocionais, onde eu tenho colocado para fora aquilo que o Senhor tem concedido para que eu fale. Mas precisamos viver o hoje como se fosse o nosso último dia. Precisamos viver o hoje como se fosse o nosso último dia. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos acertar e vai ser o último mesmo. E sendo o último dia, onde você irá passar a eternidade? Vida eterna somente com Jesus. E sem Jesus é morte eterna. Não é religião. Não é religião. Pela religião nada pode fazer por você. Não adianta você ser apenas religioso. Não é boas obras. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Amém? Para que ninguém se glorie. Não é por obras. Então você precisa entender que não é de boas obras que você vai entrar no céu, a não ser por Jesus. Boas obras não vai fazer você, não vai levar você até a Deus. Porém, Jesus, Ele é o caminho. E aquele que entra pelas portas, ele vai encontrar pastagem. E Jesus, Ele é a porta de entrada para uma vida eterna com Deus. Conhecer a Deus é ir mais além e rasgar os céus com o coração. É tocar a Deus com um coração e um quebrantamento de um coração. Como é que eu vou dizer para você? É tocar a Deus com um coração quebrantado. É com um coração quebrantado, porque isso move o coração de Deus. Esta é a grande verdade. Não há como tocar em Deus a não ser estando ou tendo um coração quebrantado para chegar diante de Deus, para entender o que Deus tem de melhor para aqueles que o buscam. Olhando para essa devocional e orientando a você, você pode dizer para esse Deus, onde estou terminando, e quero dizer para você que você pode dizer para Ele: Senhor, mais uma vez queremos consagrar nossas vidas a Ti, Te entregar tudo o que temos, tudo o que somos, e nos dispor para que o Senhor faça de nós o que há em Teu coração.
Pois o coração de Deus é um coração amoroso, é um coração que corrige, e encontramos na sua palavra que bem-aventurado o homem a quem o Deus, o Senhor, o repreende, assim como o Pai, o Filho, a quem Ele quer bem. O coração de Deus, Ele é amor, e por ser amor, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somente por Jesus, Ele amou esse mundo com um coração e não temos como explicar. E cada dia, enquanto houver fôlego de vida em nós, que seja sempre assim o nosso melhor para Ti. Que seja o nosso melhor para Ti. E a cada dia, enquanto houver fôlego de vida, em nós, que seja sempre assim o nosso melhor para Ti. Siga os conselhos, siga os exemplos de quem teve experiência com Deus, que foram seus servos, que foram aqueles que deixaram nessa palavra, na qual estamos diante dela, estamos com ela em mãos. Hoje você tem a liberdade de poder falar. Ainda está tendo. Mas procure entender, procure aprender mais de Deus. E peça a Ele: Deus, cuida de mim, assim como foi o início do salmista no Salmo de número 51, pedindo ao Senhor que se compadecesse dele. Dessa forma você pode dizer também, assim como ele disse para o Senhor, assim como também eu posso dizer e digo aqui de todo o meu coração: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, que foram tantas, que hoje só de lembrar me dá nojo daquilo que fiz. Mas por estar me aproximando de Ti a cada dia, tenho encontrado as forças necessárias para dizer, para compartilhar algo de bom, embora muitos não dão crédito, mas existe aquele que irá dar crédito, e ficarei feliz de saber que este alguém é você, que eu não possa não conhecer, de repente eu até lhe conheça, e você talvez também possa me conhecer e entender e ver do que estou falando e da forma que vivia. E de repente você me viu da forma que eu vivia. E hoje, por estar tendo essas forças para estar diante do Senhor, entendendo que preciso cuidar, pois aquele que pensa que está de pé deve tomar cuidado para não cair, pois não veio tentação que não fosse humana. Aquele que está de pé, que pensa que está de pé, cuide-se para não cair, pois não vem tentação
Pois aquele que está de pé, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia, pois não vem tentação a não ser humana. Esqueci o versículo completo. De repente você pensa que está até mesmo se gloriando, dizendo, vendo os defeitos da pessoa e ali julgando. Você tem que fazer assim, senão você vai para o inferno. Você vai fazer, não é assim. Não é assim. Você falando assim, mas não tendo uma vida de intimidade com Deus, de repente você está colocando nessa posição, pensando que está de pé por estar falando, por estar se achando, e não podemos ser assim. Segue o exemplo do rei Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E você vai se deparar com o versículo da devocional, que sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo de número 51, 17. Eu não sei que sacrifícios você está fazendo. Eu não sei que sacrifícios você está fazendo. Mas caso não seja os sacrifícios na orientação pelo exemplo deixado de Davi, dizendo que sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, e você esteja fazendo sacrifício, eu quero dizer para você, de tolo, sacrifício de tolo, você não vai, não sei nem como eu vou colocar, não sei nem como expressar, caso você não esteja fazendo sacrifícios agradáveis a esse Deus com um coração quebrantado, substituindo por sacrifícios de tolo, você está perdendo o seu tempo. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Por isso, eu deixo para você essa palavra, que você possa pensar bem, olhar para quem não despreza um coração quebrantado, não despreza os sacrifícios que você está fazendo, que é agradáveis ao Senhor, e ter o seu coração quebrantado, dar crédito à palavra de Deus. Você vai adquirir a fé que você ainda não sabe que existe dentro de você. E é somente pelo ouvir da palavra de Deus, como disse o nosso grande apóstolo, o apóstolo Paulo, mostrando que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Caso você não dê, talvez você tenha na sua casa a sua Bíblia e esteja ela aberta somente e não lê a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Dê crédito à palavra de Deus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Lembre-se de Noé, o pregador da justiça. Lembre-se de Noé. Aqui eu coloco um ponto final, porque se deixar, vou direto. Não consigo me reter nos 30 minutos, mas tenho a certeza de que o que estou a falar para você aqui é o Espírito Santo que está me orientando a lhe dizer e dizer para você, sendo que a orientação de Deus e o que eu posso falar é que você é especial para Deus.
Deus te ama. Deus te ama e ponto. Deus te ama e ponto. E agindo Ele, ninguém pode impedir. Agindo Ele, então esforça-te e tem bom ânimo. Não te mandei eu, como diz o Senhor, para o sucessor de Moisés, que foi Josué? Não te mandei eu? Esforça-te. De repente você é um que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, não encontrando as forças e sabendo que essa palavra é a palavra que transforma. É a palavra que nos garante, assim como o Senhor disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo e faça sacrifícios ao Senhor, que é ter um coração quebrantado e contrito. Coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus. Orientação do salmista Davi, rei de Israel, vencedor. Pecou, mas retornou para a casa do Pai. Volte para Jesus antes que Ele volte, e você não terá mais a oportunidade que você está tendo agora, no nome e por amor de Jesus. Bom dia, Deus abençoe, uma ótima e maravilhosa semana concedida pelo nosso Deus. Amém? Forte abraço, bom dia do seu irmão Belisário, amigo. Amém? Você é meu conhecido. Eu peço a você que chegou até o final, caso me ajude, compartilhe esse vídeo. Caso você entendeu que o Senhor falou no teu coração. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Forte abraço em nome de Jesus.